Eu acho que o Renato, ele foi mal antes de tudo isso. Com as declarações dele a respeito do Jorge Jesus. Falou porque que ele se colocou em um patamar, tipo, muito sou superior. Porque o Flamengo hoje é um clube autossustentável, porque sofreu lá atrás e tal, mas o Flamengo está sendo hoje aquilo que a gente sempre imaginou que ele pudesse ser pelo seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Nação, vamos acompanhar aqui o pessoal lá do Flow Esporte Clube, vamos acompanhar aqui a participação de Chico Garcia e chega um momento ali que eles começam a falar do Flamengo. Será que Renato Gaúcho tinha uma certa inveja de Jorge Jesus? Vamos acompanhar aí o bate-papo, aí tá muito legal, muito maneiro do pessoal. Lá no finalzinho eles falam também de Gabigol, que o presidente do Corinthians tentou contratar, mas não conseguiu. Link abaixo na descrição do canal Flow Esporte Clube como crédito. Já antes do vídeo, já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo. Cara, eu, curte Renato Gaúcho, Porra. Ídolo do Grêmio e tal. Máximo. E, cara, você fica meio bolado, porque, assim, existe Porque, assim, ele foi treinador do Flamengo em 2021. Sim. E, apesar de não ter ganhado nada, fez campanhas boas, né? Sim. Saiu com, acho que mais de 70% de aproveitamento. 74, ele fala. Ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, porque o Galo tava insano, porque a pontuação do Flamengo naquele ano foi a pontuação de campeão, né? Só que o Galo foi muito além. E perdeu a final da Libertadores e tal. Eu não acho, todo mundo considera o trabalho do Renato no Flamengo um fracasso. Eu acho que, obviamente, não ganhou os títulos e a exigência do Flamengo é essa hoje em dia. Mas eu não acho que foi... Mas quando ganha também é demitido. Também é demitido, tem isso também. Fica difícil. Mas, né, ele fez aquele time jogar bola e tal. Só que quando ele foi pro Flamengo, o que a gente viu de gente, e jornalistas também, falando, tipo, o Flamengo não arrumou um técnico. Resolveu jogar o fim da temporada sem técnico. Isso aí não. Sabe, esse aí só. Eu vi muito isso do Renato quando ele foi pro Flamengo. E falou, cara, eu achei, cara, é muito absurdo as pessoas falarem do cara que já conquistou tanto, né? Fez tantas finais de Libertadores assim. E mostrou de novo esse ano no Grêmio como o que o trabalho dele é, né? Ele tem 3 finais de Libertadores, né? Ganhou uma, perdeu uma com o Fluminense e uma com o Flamengo. E perdeu aquela do Palmeiras, não sei se o resultado era outro, mas assim, o Michael perde um gol, o Andrés Pereira entrega lá. Assim, acontece, né? Tanto que aí ele conta, né, que ele chegou no vestiário, ele mesmo ali encerrou o trabalho, enfim, e eles acabaram que ele não ia continuar. Mas ele sempre fala desse aproveitamento e eu já vi flamenguistas dizerem que até aquele momento, pelo menos, em jeito de jogar, depois do Jorge Jesus, era um desempenho legal que ele conseguiu dar pro time. Vou dizer assim, a minha interpretação da situação do Renato lá foi a Copa do Brasil. Quando ele toma 3-0 do Atlético Paranaense, ele é eliminado e ele entrega o cargo ali ele foi mal, porque ele não aguentou. E eu não esperava isso do Renato, inclusive. Eu não achei que ele ia... Posso ir além? Sabe? Eu acho que o Renato, ele foi mal antes de tudo isso. Com as declarações dele a respeito do Jorge Jesus. Falou porque que ele se colocou em um patamar, tipo, muito sou superior. Porque ele dava muita declaração infeliz, pô. Dava. Sobre o Jorge Jesus, disse, me dá esse investimento. Querendo dizer, pô, se eu tivesse esse investimento também. E ele teve. Então tudo isso jogou contra ele no final das contas. Né? O Renato também, e isso joga contra ele, ele alimenta esse personagem. Né? Do boleirão que não estuda, que se garante, que fala e resolve, como os caras... acho maneiro, não, tá? Eu acho incrível. Como os caras da geração dele faziam, Viola, Romário, é que nenhum deles, assim, né, tá numa função de técnico destacado, como é o caso dele hoje. E ele não abandonou muito esse discurso, né? Eu acho que ele melhorou muito. E eu até falei que esse último ano do Renato foi o trabalho mais maduro e foi o melhor trabalho dele no Grêmio. E eu acompanho o Renato no Grêmio técnico desde 2010. Quando ele chega... O Grêmio estava na zona do rebaixamento e ele classifica para a Libertadores, em 2010. Pô, a gente tá falando de 14 anos atrás. E assim, conversando com o Renato, ele alimenta o personagem do cara que tá na praia e não tá estudando. Só que ele sabe de bola. Ele sabe de bola e conversando com jogadores. Se você perguntar para os jogadores que trabalharam com ele... Pô, recentemente a gente entrevistou o Léo Moura. Cara, o Léo Moura falou assim, cara, o Renato é impressionante. E ele tem um auxiliar muito bom, realmente, que é o Alexandre Mendes, que é o cara mais tático. Mas não quer dizer que o Renato seja um indigente tático, que ele não saiba de tática. Só que o Renato é o cara que puxa o jogador, que conhece a história e a necessidade do boleiro, porque hoje o boleiro, na sua maioria, eles são jogadores que
precisam não só de um técnico, mas de um pai, por conta de tudo que envolve o jogador de futebol. E o Renato é o cara que mais bem administra isso. Ele é o melhor, assim, gestor de vestiários que eu conheço. E isso é difícil, cara. O Tite, pra mim, é um cara que une as duas coisas também. É um cara bom taticamente, é um cara bom de vestiário. Porque se você só tem uma coisa hoje, você não sobrevive. E o Renato, pra mim, ele tem as duas, mas ele tem, na sua maior capacidade, realmente gerir pessoas. Cara, isso é tão difícil. Isso é tão difícil. Não, é que assim, quando ele tava no Flamengo, né? E é foda isso, porque o Flamengo faz uns times tão fortes hoje em dia. O Dorival é um exemplo. Dorival também. Dorival acalmou o ambiente sim, lá. Que é assim, mas com esse time aí é mole. Pô, não é, mano. A Não gente é. viu vários anos aí o Flamengo cair. Porra, caiu pro Olímpia, ridículo. O Vitor Pereira não conseguiu, o Paulo Souza não conseguiu. Pois é, então. E aí, assim, tanto o Dorival quanto o Renato atropelaram todo mundo no mata-mata. Foi assim. E não é fácil fazer isso. Mata-mata de Libertadores é difícil, independente de quem que você pegue. É isso. Então, assim, e o Renato chegou na final com o Fluminense, aquele time do Fluminense em 2008 jogava muita bola e por detalhe não ganhou. Putz. E o Flamengo também. Então, assim, eu gosto muito do Renato. Eu ainda acho que eu ainda acho que um dia ele vai pra seleção e vai fazer um trabalho maneiro lá. Eu tava na expectativa agora nessa. Eu acho que se o Dorival recusasse. Provavelmente era ele. Porque o Abel, como é que você vê, cara? O que você achou desse novo patrocínio do Corinthians, que é realmente, assim, se tudo ocorrer bem, extraordinário pro clube, né? Bom, primeiro que eu achei incrível, né? E aí você entende, e aí você fica lamentando como os caras não aproveitam a marca Corinthians. Exato. Porque o Flamengo hoje é um clube autossustentável, porque sofreu lá atrás e tal, mas o Flamengo está sendo hoje aquilo que a gente sempre imaginou que ele pudesse ser pelo seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Tem um capital absurdo, cara. Sim. De consumo, de marketing, de mídia. E o Corinthians é a mesma pegada. Tem uma galera que ficou tirando sarro por causa do Gabigol, que eu acredito que tenha tido a negociação sim, por mais que os dirigentes não vão dizer. Acredito. Claro que teve. Mas eu prefiro ver o meu clube arriscando um Gabigol do que negociando, por exemplo, com o Jonathan Cafu, com todo respeito. A questão que é o que o Grêmio vive com o Soares. Você tem o dia seguinte, né? O grande problema de você negociar com o Gabigol é você trazer alguém que não esteja à altura, e eu não falo nem uma questão técnica, uma questão de marca. Porque é óbvio que o Augusto quer chegar com alguém sendo a bandeira dessa gestão dele, trazendo um grande craque, fazendo um grande lance. Como o Alberto Guerra chegou no Grêmio trazendo o Soares. Pronto, ele salvou a gestão dele. Ele chegou trazendo o Luizito Soares. Acabou. Foi o que o Andrés fez com o Ronaldo. É isso. Você chega, pá, com cartaz. E o Augusto queria fazer isso com o Gabigol. Seria um grande lance. Se ele jogasse ou não, era outro esquema. Mas seria um grande lance. Você tirar do Flamengo um ídolo e um cara que ainda com idade, enfim, poderia performar, que realmente tem a cara... Poderia ter a cara do Corinthians, porque é um personagem também, né? O Gabigol é um personagem do nosso futebol, ele provoca, ele sabe como mexer com as torcidas e tal. Eu acho que daria certo. Mas não deu. E agora? Tá aí, nação, participação aí de Chico Garcia aí. Cara, é o seguinte, sobre Renato Gaúcho, acho que Renato Gaúcho ele vinha fazendo um bom trabalho no Flamengo. No início ali, tava um início bem avassalador, dando várias goleadas ali, e a torcida meio que ficou até surpresa, né, com aquele início dele ali. Depois eu acho que ele começou a se perder um pouco. Começou a perder o controle. Também teve o azar que teve vários jogadores que se machucaram. Não sei se vocês lembram, Bruno Henrique se machucou. Arrascaeta também jogou a final daquela Libertadores machucado. E que final, cara, não vou esquecer aqui, não sei para que os caras tocam nesse assunto. E sobre Jorge Jesus, claro que sobre Jorge Jesus ele tinha uma certa inveja de Jorge Jesus, né? O que Jorge Jesus estava fazendo no Brasil ali naquele momento ali, espantou todos os técnicos do futebol brasileiro, botou todos eles no bolso. Essa foi a realidade. Na minha opinião, acho que Jorge Jesus, aquele Flamengo de Jorge Jesus, levantou o futebol brasileiro, devolveu de novo o brilho do futebol brasileiro. Então aquilo ali mexeu sim com os técnicos do futebol brasileiro, e não foi só Renato Gaúcho, teve vários ali que davam algumas declarações também que, pelo amor de Deus, né? Nação, deixe seu comentário, eu tenho fixado o melhor comentário, seu comentário é muito importante aqui no canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negra, isso aqui é sempre Flamengo, até a próxima.